Que a paz, a graça e uma bênção divina acompanhem o dia de todos os que nos escutam hoje. Amém. E olha, a gente vai precisar muito dessa paz agora. Pensa na seguinte situação. Imagina uma criança que foi adotada por uma família, incrivelmente amorosa e com recursos ilimitados. O cenário perfeito. Exato. Essa criança tem o quarto dos sonhos, o futuro totalmente garantido e, mais importante, o nome na certidão de nascimento. Mas, em vez de aproveitar a casa, ela continua acordando, às 4 da manhã, escondida para catar latinhas na rua. Nossa, que imagem triste. Pois é. Ela tenta juntar um dinheiro trocado por puro pânico de ser expulsa, se não, entre aspas, pagar pela própria comida. E, então, o nosso mergulho de hoje é justamente sobre essa exaustão silenciosa. Uma exaustão que muita gente carrega sem nem perceber, né? Sem dúvida. Nós vamos explorar o capítulo 20 de uma obra simplesmente fascinante chamada Manso e Humilde. Ah, um livro maravilhoso. Sim. Escrito pelo Dane Ortlund. E o argumento dele é que a gente faz exatamente isso com a graça divina. É um paralelo que chega a incomodar de tão preciso, sabe? O que o Ortlund faz nesse capítulo é colocar um espelho bem na frente da nossa alma. Ele expõe uma tensão constante entre o que ele chama de coração de legalidade... Que seria o nosso estado natural, né? Isso, o nosso estado natural... E, do outro lado, o coração de liberalidade de Cristo. É a grande contradição humana. Porque é tão absurdamente difícil para nossa mente aceitar um presente que é 100% gratuito. É verdade. A gente insiste em operar com uma mentalidade de órfão, mesmo quando já recebemos uma adoção plena, assinada e que é irrevogável. Nós somos muito teimosos nesse sentido. Muito. Mas a grande questão que precisamos destrinchar para quem está ouvindo é como essa batalha teórica se manifesta na prática. Sabe, naquela terça-feira chuvosa, no meio do trânsito ou depois de uma falha feia no trabalho. No dia a dia mesmo. Certo. Vamos desvendar isso. Porque viver a vida cristã se divide basicamente em duas opções. Viver para o coração de Cristo ou viver a partir dele. Exatamente. E olha, essa única preposição muda a arquitetura inteira da vida de uma pessoa. Como assim? É que viver para o amor de Deus significa acordar todos os dias sentindo que a conta tá zerada. É aquela mentalidade de que a gente precisa produzir obediência, bondade, disciplina para tentar arrancar um sorriso divino. Como se Deus fosse um chefe exigente. Isso. Já viver a partir do coração de Cristo significa que o sorriso já foi dado. Antes mesmo da gente sair da cama. E a nossa vida inteira passa a ser só um eco, sabe? Uma resposta de alívio. Caramba! Isso nos leva de volta àquela analogia da adoção que o livro traz de uma forma muito vívida. A história do garoto. Isso. O Ortlund descreve esse garoto de 12 anos adotado por pais perfeitos. O ambiente é seguro, a adoção é 100% oficial. Mas o garoto, que vem com um histórico de traumas e de rejeição, ele passa os dias esfregando o chão da cozinha freneticamente. Ele tenta provar o valor dele o tempo todo. Exato. Ele até tenta falsificar documentos de identidade no quarto, imagina o desespero. E quando os pais perguntam o que está acontecendo, ele confessa aos prantos que está só tentando garantir o lugar dele na família. É de cortar o coração. E a resposta do pai é a essência absoluta da mensagem cristã. O pai diz algo tipo: não existe nada que você possa fazer para merecer estar aqui. Você não fez nada para entrar e não pode fazer nada para sair. Você é nosso filho. Ponto final. Ponto final. É uma imagem dolorosa, né? Porque revela a diferença colossal entre a justificação objetiva e a salvação subjetiva. Certo. Explica essa diferença pra gente. É assim, a justificação objetiva é o fato incontestável. É o documento assinado, é o que Cristo fez na cruz, a adoção está consumada e acabou. Fato histórico e legal. Exato. Agora, a salvação subjetiva é a nossa experiência diária disso. É a capacidade de deitar a cabeça no travesseiro e realmente sentir esse amor. É conseguir descansar nele, sabe? Mas peraí, eu preciso questionar algo aqui. Pode falar. Se o documento já está assinado e o pai acabou de olhar nos olhos do garoto e dizer: a sua adoção é irreversível, porque a ansiedade dele não desaparece magicamente.
Pois é, a gente acha que deveria, né? Sim, a lógica crua não deveria simplesmente desligar esse medo. O que é que está tão quebrado na nossa psicologia que impede essa matemática simples de funcionar? O que impede é que os nossos caminhos neurais, as nossas emoções, foram moldados por um mundo condicional. Pensa bem, esse menino de 12 anos viveu uma década inteira num sistema onde, se ele derrubasse um prato, ele perdia o jantar. Nossa, é verdade. Tudo tem uma consequência imediata. Exato. Se ele chorasse muito alto, ele era trancado no quarto. Agora ele derruba um prato e recebe um abraço. É um choque de realidade. Um choque total. O cérebro dele literalmente entra em curto-circuito, porque o amor incondicional viola todas as regras de sobrevivência que ele aprendeu na vida. Faz todo sentido. É por isso que a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, ela não foi escrita para pessoas que nunca tinham ouvido falar de Jesus. É um ótimo ponto. Ela foi escrita para pessoas que já estavam dentro da casa, já estavam sentadas à mesa de jantar, mas que continuavam tentando esfregar o chão com medo de serem expulsas. Caramba! Paulo está dizendo basicamente que a graça não é só a porta de entrada da casa. Ela é o oxigênio de todos os cômodos, é a estrada inteira. A gente arrasta a nossa bagagem de sobrevivência terrena para dentro de uma realidade espiritual que, funciona com outras leis completamente diferentes. Leis que a gente tem muita dificuldade de aceitar. E se formos brutalmente honestos aqui, todos nós sofremos de uma espécie de síndrome do impostor espiritual, né? Com certeza. O tempo todo. A gente acha que Deus cometeu um erro de recrutamento e que se a gente não apresentar um currículo impecável de boas ações todos os dias, ele vai perceber a fraude e nos devolver para o orfanato. E é aí que entra um diagnóstico histórico que o texto resgata de uma forma brilhante. O que é fascinante aqui é uma carta de março de 1767. 1767. Faz muito tempo. Muito tempo. Foi escrita pelo John Newton. Ah, o pastor que escreveu o hino Amazing Grace, né? Esse mesmo. Ele escreveu uma carta para um amigo tentando responder exatamente a essa angústia. Ele dizia algo como, nossos pecados são muitos, mas as misericórdias de Deus são infinitamente maiores. Lindo. Mas ele não ficou só na poesia, certo? Não, de jeito nenhum. Ele deu um diagnóstico preciso para a nossa dificuldade de sentir isso. Ele disse que o nosso medo constante nasce dos resquícios de um espírito de legalidade. Um espírito de legalidade. Olha, eu preciso ser sincero. Isso soa muito como jargão de teólogo do século XVIII. Soa mesmo. O que um espírito de legalidade significa, sei lá, numa manhã de quarta-feira, quando alguém perde a paciência com a família no café da manhã e sai de casa se sentindo a pior pessoa do mundo? É uma excelente pergunta. O espírito de legalidade não é uma doutrina que alguém senta numa mesa para estudar. É um instinto operando nos bastidores da nossa mente. Tipo um programa rodando em segundo plano? Exatamente. É a crença oculta de que o afeto de Deus flutua como o mercado de ações, variando estritamente de acordo com o nosso comportamento. Ah, entendi. É a ideia de que se amanhã foi moralmente produtiva, as ações subiram e Deus está lá sorrindo para você. Mas se a pessoa perdeu a paciência no café da manhã? Aí as ações despencam, Deus cruza os braços, franze a testa e retira o amor dele temporariamente. Newton percebeu que a nossa visão sobre o coração de Cristo fica distorcida não porque Cristo mudou de humor, mas porque esse instinto legalista age como um filtro escuro. bloqueando a luz. Isso. Perfeito. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque tem aquela metáfora sensacional do ar-condicionado que o autor traz no livro. Ah, essa metáfora é genial. Pensa na seguinte cena para quem está ouvindo a gente agora. É o pico do verão. Um calor insuportável de quase 40 graus. Aquele calor que derrete a pessoa, né? Aquele calor do Brasil mesmo. E aí alguém está trancado num quarto, suando profusamente, desconfortável, irritado com a vida, mas o sistema central de ar-condicionado da casa está ligado no máximo. O ar gelado tá ali. O ar gelado e refrescante está circulando com muita força pelos dutos dentro das paredes. O alívio está literalmente a centímetros de distância. Mas a pessoa continua no calor escaldante. E por que ela continua no calor? Porque as pequenas saídas de ar, a ventilação do quarto, estão fisicamente fechadas.
a pessoa fechou. É muito louco pensar nisso, mas ilustra perfeitamente a nossa condição emocional e espiritual. Sim, O ar refrescante da graça não acabou. Ele não falhou, o motor não pifou. Ele já estava lá, batendo na grade fechada, esperando para inundar o ambiente. mas por que a gente faria isso? Essa é a parte que me deixa perplexo, sabe? Por que alguém escolheria suar num quarto abafado quando é só esticar a mão e abrir a ventilação? É o nosso orgulho. Parece haver uma certa recusa arrogante da nossa parte. É como se tivéssemos um senso distorcido de penitência. Tipo, eu perdi a paciência no café da manhã, então eu preciso suar neste quarto abafado hoje. Como uma punição. Exato. Eu não mereço ar frio. A gente fecha a ventilação como forma de autopunição. A gente tenta pagar pelos nossos próprios erros com o nosso próprio desconforto, em vez de aceitar que o preço já foi pago. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? Se conectarmos isso ao quadro geral e olharmos para a raiz psicológica disso, o autor nos leva de volta para a Bíblia, especificamente para Gálatas, capítulo 3, versículo 10. E o que diz lá? Paulo faz uma distinção ali que chega a ser assustadora. Ele não diz que o problema está em quem faz as obras da lei. Ele diz que o perigo é pertencer àqueles que são das obras da lei. Ser das obras da lei e não apenas fazer. É a diferença entre verbo e identidade, né? Exatamente. Fazer é uma ação externa. Uma coisa que você pode parar de fazer a qualquer momento. Mas o ser implica na nossa essência. O que significa, na prática, ser das obras da lei? Significa que toda a nossa infraestrutura mental, tudo mesmo, é construído sobre uma lógica de transação e chantagem relacional. Chantagem relacional. Sim. Ser das obras não é um pequeno erro de interpretação de um texto teológico. É a configuração de fábrica da humanidade. Pensem como a nossa sociedade opera. Sempre na base da troca, né? Sempre. Se um funcionário atinge as metas, o chefe elogia e paga um bônus. Se a gente trata alguém bem, essa pessoa nos trata bem de volta. Toda a nossa existência é baseada em merecimento. Faz sentido. Então, para nós, viver tentando provar o nosso valor através da performance é tão natural quanto a água é para um peixe. O peixe não sabe que está molhado e nós não sabemos que somos legalistas. Meu Deus. É um estado de ansiedade perpétua. Incessante. É o nervosismo exaustivo de quem sente que está sempre numa entrevista de emprego invisível, prestes a ser desmascarado, prestes a ser reprovado. E o que o Ortlund deixa muito claro nesse capítulo é que essa ansiedade crônica, esse pavor de não ser o suficiente, isso não é primariamente um trauma que a psicanálise de Freud pode resolver sozinha, sabe? Sim. Nem é um traço da nossa personalidade que um teste como Myers-Briggs vai classificar e pronto. Não é só um traço de personalidade. Não. É o que ele chama de um déficit de evangelho. Déficit de evangelho. Forte isso. Muito. É a ausência da verdadeira absorção do que o amor incondicional significa na prática. O nosso ser das obras é uma resistência orgânica à generosidade de Jesus. A gente resiste porque prefere ter o controle. A gente prefere a ilusão de controle que a nossa performance nos dá do que a vulnerabilidade extrema que é sermos amados de graça. Mas pensa bem, no fundo, isso é puro orgulho, não é? Com certeza. O pior tipo de orgulho. É como se o fato de precisarmos de caridade divina fosse um insulto à nossa própria capacidade de comprar a nossa salvação moral. A gente prefere o calor opressivo do quarto fechado porque pelo menos nós somos os donos do termostato, entende? É o controle do nosso próprio sofrimento. Exato. Aceitar o alívio que alguém nos deu de graça exige uma morte do nosso ego. Mas olha, isso nos leva diretamente para o grande antídoto da conversa de hoje. Vamos lá. Porque se a nossa natureza gera essa tempestade contínua de chantagem relacional e exaustão mental, como é que a gente sai dessa roda de hamster? Qual é a solução para alcançar uma paz existencial verdadeira? A solução passa por uma mudança radical na forma como a gente enxerga a nossa própria falibilidade.
em contraste com a constância de Cristo. Tem uma metáfora para isso no livro, não tem? Tem. O autor introduz uma metáfora que eu acho definitiva: o sol e as nuvens. Conta pra gente. Ele compara o coração inabalável de Jesus ao sol. E os nossos pecados, as nossas falhas diárias, a nossa incredulidade, tudo isso são como nuvens. Algumas são pequenas e passageiras, outras formam grandes tempestades muito escuras. Olha, qualquer pessoa que já viajou de avião num dia de tempestade vai entender isso perfeitamente. É a melhor forma de visualizar. Sim, você chega no aeroporto, olha pela janela e o céu tá horrível. Cinza, fechado, super deprimente. Aí o avião decola e começa a trepidar no meio daquela massa escura. Mas, de repente, a aeronave rompe a camada de nuvens. E o que tem lá em cima? Um céu azul impecável e um sol brilhando de uma forma ofuscante. As nuvens lá embaixo nunca diminuíram a temperatura ou a luz do sol de verdade. Nunca. Elas apenas bloquearam a nossa visão dele a partir do chão. Essa é a genialidade da metáfora do livro. A natureza do sol é brilhar. Ele não pode e não vai parar de emitir luz só porque a atmosfera da Terra está nublada num determinado dia. É uma constância absoluta. Da mesma forma, os nossos tropeços diários podem obscurecer temporariamente o nosso sentimento, a nossa percepção de que somos amados. Mas eles não podem alterar o afeto de Cristo de forma alguma. Não podem fazê-lo despencar. É muito confortador ouvir isso. Como o Ortolund aponta, as nossas falhas não são um obstáculo intolerável para Jesus. Paradoxalmente, elas são o material com o qual ele mais ama trabalhar. O amor dele é simplesmente imperturbável. E o mais legal é que existe uma âncora histórica que estabiliza tudo isso, né? Não é só um pensamento positivo ou aquele otimismo cego de vai dar tudo certo. Não, tem base legal. O livro nos lembra de um fato. O veredito já caiu. O tribunal já foi encerrado, a sentença já foi proferida lá no passado. E é exatamente daqui que brota o verdadeiro shalom, aquela paz profunda, aquela calma existencial. Como isso altera o nosso medo do julgamento? A lógica natural humana nos diz que se a gente falha tantas vezes, deve ter um julgamento terrível nos aguardando lá no futuro. Mas o Evangelho inverte a linha do tempo. Inverte como? Para quem confia em Cristo, o momento do julgamento não está no futuro. Ele aconteceu no passado, na cruz. A punição que a gente tanto temeria já foi completamente esgotada. Isso muda tudo. Quando a nossa mente finalmente consegue processar essa realidade, ocorre uma libertação. A gente percebe que o juízo já passou. Nós sobrevivemos porque outro tomou o nosso lugar. E agora somos, no sentido mais profundo da palavra, intocáveis. O veredito de adoção é final. O medo da rejeição é engolido por um amor restaurador. É aquela constatação libertadora de que nós já fomos totalmente expostos, com todas as nossas piores imperfeições, e mesmo assim fomos incluídos na família de forma irrevogável. Não precisamos mais falsificar certidões de nascimento no quarto. Não mesmo. E eu acho fantástico como o texto reforça essa ideia, trazendo uma citação de um pensador puritano chamado John Flavel. Essa citação é um soco no estômago. Ele faz uma pergunta tão direta que parece chacoalhar a gente pelos ombros. Ele diz algo como, por que você seria tão inimigo da sua própria paz? Porque rejeita os confortos que lhe são devidos. É uma provocação que desarma completamente a nossa teimosia. Totalmente. Porque nós insistimos em ser os arquitetos da nossa própria miséria emocional, sabotando a graça que nos foi oferecida de bandeja. Porque, como a gente disse mais cedo, requer uma humildade gigantesca abandonar a prancheta de arquiteto, largar as ferramentas de construção e só, habitar a casa que já foi construída por outra pessoa. É muito difícil largar o controle. A essência da vida cristã não é atingir um platô de perfeição, onde a gente nunca mais vai ter altos e baixos morais. Todos nós vamos ter dias em que voltaremos a ser o filho esfregando a cozinha freneticamente. Com aquele pavor de perder a aprovação divina. Exatamente. Mas o segredo da maturidade é aprender a pegar esses picos de ansiedade
e submetê-los à firmeza inabalável do que Jesus sente por nós. É uma prática diária. É ter a coragem de permitir sermos amados, mesmo naqueles dias em que temos certeza absoluta de que não fomos produtivos o suficiente para merecer nada. É ter a coragem de deixar o ar frio entrar no quarto quente, abrir a ventilação e parar de suar à toa. Perfeito. Os nossos corações, que são verdadeiras fábricas ininterruptas de cobrança e de legalismo, só conseguem finalmente relaxar e parar as máquinas quando a generosidade absoluta de Cristo entra pela porta. É um alívio sem tamanho. E olha, toda essa análise nos empurra para um pensamento final, uma implicação que vai até além de nós mesmos. A gente passou todo esse tempo falando sobre como recebemos essa graça, mas e se a gente virar o espelho para fora agora? Como assim para as outras pessoas? Isso. Se a partir de amanhã nós realmente pararmos de operar com esse espírito de legalidade em relação a nós mesmos, como isso reescreve a maneira como a gente perdoa as pessoas ao nosso redor. Nossa, essa é a consequência inevitável. E muda tudo. Muda completamente. Pensa nisso. Se o sol da graça brilha sobre nós independentemente do nosso currículo de acertos, nós não temos mais o direito de exigir currículos perfeitos dos outros. Não mesmo. A balança quebra. Se não precisamos mais pagar pelo amor que recebemos, talvez possamos finalmente rasgar as notas promissórias que a gente exige dos nossos cônjuges, dos nossos amigos, dos nossos colegas de trabalho. A gente passa a oferecer o mesmo ar-condicionado que a gente recebeu. Exatamente. O fim da mentalidade de órfão não traz apenas descanso para nossa própria alma. Traz misericórdia para todo mundo que convive com a gente. É um efeito dominó de graça. É um convite para, finalmente, a gente sentar no sofá da sala, aproveitar a casa e chamar os outros para descansarem com a gente. Que reflexão maravilhosa para encerrar. Fica essa reflexão profunda para cada um levar para o seu dia. O descanso verdadeiro que encerra de uma vez por todas a exaustão da religiosidade baseada em méritos. É libertador apenas. Sem dúvida. E antes de finalizarmos o nosso mergulho de hoje, um aviso importante para todos que nos acompanharam até aqui. Teremos um novo episódio desse mesmo livro. Ainda tem muita coisa boa para a gente conversar sobre esse tema. Tem muita profundidade do coração e da mente a ser explorada nestas páginas, então continue com a gente. Deus abençoe todos os ouvintes.